Em um cenário bíblico marcado por histórias de fé, superação e transformação, a narrativa de Jacó lutando com Deus se destaca como um episódio emblemático. Existe um significado, contexto e propósito mais profundo dessa luta, revelando uma mensagem de Deus que proporcionarão uma compreensão mais ampla dessa passagem intrigante. Jacó acabou lutando com Deus porque estava passando por uma enorme dificuldade e precisava de um milagre. Jacó, figura central no livro de Gênesis e um dos grandes heróis bíblicos, é apresentado como um homem cuja vida foi permeada por desafios desde o nascimento. Sua luta com seu irmão gêmeo chamado Esaú, suas artimanhas e a fuga para Harã estabelecem um terreno fértil para a transformação que ocorrerá mais tarde em sua jornada espiritual, que atingiu o ápice durante uma noite inesquecível de luta com um ser celestial. Este episódio desempenha um papel crucial na compreensão da relação entre o divino e o humano. A batalha entre Jacó e Deus ocorre nas margens do rio Jaboque, simbolizando um limiar crucial em sua vida. Esse ponto geográfico torna-se um palco simbólico onde as águas tumultuadas refletem a agitação interna de Jacó. O embate entre Jacó e Deus não foi apenas físico, mas simbólico e espiritual. Este evento crucial carrega mensagens profundas sobre perseverança, autoconhecimento e fé. Ao explorarmos as camadas desta luta, vislumbraremos lições que transcendem as páginas antigas da Bíblia e ecoam na vida moderna. Antes do confronto, Jacó envia sua família e pertences para o outro lado do rio, permanecendo sozinho. Esse ato revela um momento de solidão e reflexão profunda, indicando que sua luta iminente não é apenas física, mas espiritual e interna. A luta e a transformação de Jacó com Deus são descritas como intenso e prolongado. Jacó recusa-se a ceder, declarando, e disse, "Deixa-me ir, porque já a alva subiu." Porém ele disse, "Não te deixarei ir se não me abençoares." E disse-lhe, "Qual é o teu nome?" E ele disse, "Jacó." Então disse, "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Gênesis 32, versículos 26 ao 28. Nesse desafio audacioso, Jacó não apenas luta contra Deus, mas busca uma bênção transformadora. Ao final da luta, Jacó é renomeado como Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa mudança de identidade representa não apenas uma vitória física, mas uma transformação espiritual. Jacó emerge não apenas como um lutador, mas como um homem transformado, reconciliado consigo mesmo e com Deus. A história de Jacó e sua luta noturna ecoa como uma metáfora profunda para a jornada humana. Assim como Jacó, cada indivíduo enfrenta desafios, dúvidas e conflitos internos. A mensagem que é nos deixada é clara. A transformação muitas vezes requer enfrentar nossos próprios medos, situações que nos deixam tristes e preocupados, desafiar o status quo e buscar bênçãos que vão além da compreensão convencional. Ao contemplarmos a luta e transformação de Jacó, somos convidados a refletir sobre nossas próprias jornadas. A coragem de enfrentar Deus, representada por nossos dilemas e incertezas, pode se tornar uma ponte para a autodescoberta e crescimento espiritual. Jacó, ao sair vencedor, deixa-nos um legado de perseverança, fé e a promessa de que as lutas internas podem resultar em uma nova identidade, repleta de significado e propósito. Jacó estava voltando para sua terra depois de muitos anos estando na casa de seu sogro. Ele recebeu a notícia de seu irmão Esaú, de acabar com sua vida por tudo o que tinha acontecido no passado. Ele enviou presentes para diminuir a raiva de seu irmão. Estava muito preocupado com a segurança de sua família. Então começou a orar a Deus pedindo ajuda e livramento. Naquela mesma noite, tirou toda a sua família arraial e ficou sozinho. Então apareceu alguém e lutou com essa pessoa até o amanhar. Jacó falou que só iria largá-lo se fosse abençoado. Se recusou a render-se a Deus. Jacó saiu vitorioso não apenas naquele momento que iria enfrentar seu irmão, mas recebeu uma bênção eterna que iria perpetuar nas futuras gerações também. Este triunfo espiritual transcende as páginas da Bíblia, oferecendo-nos uma lição de que, mesmo nas lutas mais desafiadoras, podemos emergir fortalecidos e abençoados. O aguardado reencontro entre Jacó e Esaú é um momento marcante de redenção e reconciliação. Anos de separação e um histórico de conflitos familiares pairavam sobre essa reunião iminente.
Mas o desfecho revela uma transformação notável na dinâmica entre os irmãos. Ao avistar Esaú à distância, Jacó prostra-se 7 vezes em sinal de respeito, uma expressão de submissão e possivelmente um gesto simbólico de sua disposição para desfazer as mágoas do passado. A atmosfera carregada de emoção revela-se quando Esaú corre ao encontro de Jacó e o abraça afetuosamente. Esse gesto surpreendente contrapõe as expectativas de um confronto hostil, revelando um coração disposto a perdoar. A troca entre os irmãos é carregada de emoção e simbolismo. Esaú, ao ver os presentes de Jacó, inicialmente recusa, insistindo que já possui o suficiente. No entanto, Jacó insiste, e Esaú, ao finalmente aceitar, sinaliza não apenas a aceitação material, mas também a aceitação emocional e espiritual. Esse gesto simboliza a superação das rivalidades passadas em prol de uma reconciliação genuína. A conversa que se segue é reveladora, mostrando uma mudança fundamental na perspectiva de ambos. Esaú, ao indagar sobre a comitiva de Jacó, declara que não precisa de riquezas, pois já possui o suficiente. Essa declaração reflete uma transformação interior em Esaú, indicando que a busca por paz e harmonia se tornou mais valiosa do que quaisquer bens materiais. Jacó, por sua vez, reconhece a benevolência divina ao declarar que ver o rosto de Esaú é como contemplar o rosto de Deus. Essa profunda afirmação sugere uma compreensão mais ampla das complexidades espirituais envolvidas na reconciliação, destacando a intervenção divina na jornada dos dois irmãos. O reencontro de Jacó e Esaú é um testemunho de que a redenção é possível, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A capacidade de ambos os irmãos em transcender as feridas do passado, perdoar e abraçar a paz, é um poderoso exemplo de como a reconciliação pode superar até mesmo as mais profundas divisões familiares. Ao contemplarmos esse episódio, somos instigados a refletir sobre nossas próprias relações e a considerar a possibilidade de redenção em meio a conflitos aparentemente insolúveis. O reencontro de Jacó e Esaú ressoa como um convite à reconciliação, lembrando-nos de que, mesmo quando nossas histórias estão manchadas pela intriga e desentendimento, há sempre espaço para a graça e a restauração. Aqui estão 5 lições que podemos aprender com a luta de Jacó com Deus. Persistência diante das adversidades. A luta de Jacó com Deus ensina-nos sobre a importância da persistência diante das adversidades. Mesmo ferido, Jacó recusou-se a desistir, insistindo em receber a bênção divina. Essa perseverança nos inspira a enfrentar as lutas da vida com resiliência, confiando que, no processo, podemos encontrar transformação. Alguns de nossos problemas parecem não ter solução ou está demorando muito para esse sofrimento acabar. Mas assim como Jacó, lute pela sua bênção, se esforce de tal forma como nunca. Fazer as mesmas coisas vai continuar dando os mesmos resultados. Considere mudar de estratégia hoje mesmo. Não deixe as adversidades da vida tirarem seu foco em Deus, naquele que vai ajudá-lo na solução de seus problemas. Autoconhecimento e humildade. Antes da luta, Deus pergunta a Jacó sobre seu nome, um convite à autoavaliação. Admitir seu verdadeiro nome, que significa enganador, reflete a humildade de Jacó. A lição aqui é que a verdadeira transformação começa com a honestidade consigo mesmo, uma jornada de autoconhecimento e humildade. Essa jornada em sua vida, por ter continuidade em conhecer ainda mais ao Senhor, que trará um novo olhar para todas as coisas que está almejando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9, versículo 10. Buscar a bênção divina. Jacó recusou-se a soltar o homem com quem lutava sem receber a bênção. Essa atitude simboliza a busca persistente pela bênção divina. Aprendemos que, em meio às nossas lutas e buscas, é fundamental buscar a orientação e a bênção de Deus, reconhecendo nossa dependência divina. Sempre que estiver com dúvidas sobre tomar uma atitude, peça em oração para Deus escolher para você. Ao fazer isso, a quantidade de novos problemas acaba não aparecendo, os problemas antigos vão se acabando, porque estamos deixando Deus reger nossa vida e nos orientar. Você nunca se arrependerá de falar com Deus. Transformação espiritual profunda. A luta de Jacó resultou em uma mudança não apenas física, mas espiritual. Ele foi renomeado como Israel, significando
aquele que luta com Deus. A lição aqui é que, muitas vezes, nossos conflitos mais profundos podem levar a transformações espirituais significativas, moldando nossa identidade de maneiras que não podemos antecipar. Essa transformação espiritual só vem quando passamos por provações, conseguimos assim nos fortalecer e criamos uma intimidade maior com Deus. Confiar no processo de redenção. A coxeadura de Jacó após a luta serve como um lembrete de que a redenção muitas vezes deixa suas marcas. No entanto, a jornada de Jacó também o levou a um reencontro transformador com seu irmão Esaú. A lição final é que, mesmo nas cicatrizes do passado, há espaço para a redenção e para experiências que nos conduzem a uma nova fase de relacionamentos e compreensão. Essa confiança vai tirar toda a ansiedade, preocupação e qualquer angústia. Vai nascendo daí um crescimento espiritual, uma fortaleza emocional, um verdadeiro santo de Deus. Jacó, ao lutar com Deus, nos inspira a enfrentar nossos próprios conflitos internos com tenacidade, fé e coragem, sem querer recuar. Sua transformação não apenas ilustra a possibilidade de mudança, mas também nos incentiva a abraçar as lutas como oportunidades de crescimento espiritual. Assim como Jacó, podemos sair vencedores, não apenas diante dos desafios externos, mas principalmente nas batalhas que travamos dentro de nós mesmos. Que a história de Jacó seja um convite à reflexão e um estímulo para aqueles que buscam uma jornada de autotransformação e busca por bênçãos divinas em sua vida.